Pessoal da igreja, com graça e paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite. Como estamos hoje? Estamos bem? Graças a Deus. Vamos iniciar, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40. E o versículo 31. Vamos ficar de pé, né, em reverência à palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31. O tema da palavra de hoje é a importância da renovação da fé. Amém? Todos encontraram? Amém. E assim diz a palavra do Senhor: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Podem sentar. No livro do texto de Isaías, ele menciona como metáfora a águia, né? Que é uma ave que, na sua tradição, ela diz que com uma certa idade a águia ela precisa se retirar para quebrar o bico velho, para cortar as suas penas pesadas, né? Ela arranca as penas pesadas para que novas penas nasçam e que ela possa retomar os voos. E trazendo isso para os nossos dias, o texto ele diz que é como se fosse uma renúncia do meu eu, né? Para que o antigo, para que o novo Deus entre em nossas vidas, e que o velho bico, que seria a nossa forma de falar, a nossa forma de expressar, elas caiam por terra e se renovem com palavras de bênção e adoração. A renovação da fé é essencial para o crescimento humano, para que possamos, dia após dia, enfrentarmos as dificuldades da vida. Certamente que essas dificuldades, às vezes, elas possam nos abater, as dificuldades, elas podem nos entristecer, mas nós, como cristãos, devemos sempre recorrer aos braços do Pai. Porque o Senhor ele vai estar sempre olhando por nós. O Senhor ele não nos abandona. E é por isso, irmão, que é importante mantermos a fé em dia, tá? A fé não é estocável. Nós não guardamos a fé. A fé, ela deve se renovar dia após dia. Amém? E ele fala também que a essência da fé, ela está dentro de nós, ela habita em nós. Porém, precisamos renová-la para que ela se fortaleça dentro de nós. Porque a fé sem renovação, ela passa a ser um pensamento, ela passa a ser uma ideia, ela passa a ser uma crença. E então não conseguimos definir o que especificamente é o significado da fé. E que através da nossa fraqueza espiritual, através das nossas dificuldades da vida, nós reconhecemos que existe um Deus que nos fortalece a cada dia. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se pode ver, mas que nós cremos. Porque a fé não é algo visível, não é algo palpável. A fé ela é algo que existe em nossas vidas. É através da fé que existimos nos dias de hoje. É através da fé que estamos aqui nesta noite de chuva. Os irmãos mal chegaram, já começou a chover, deu uma paradinha, voltou novamente, e provavelmente vai passar a noite inteira chovendo. Mas você vai permitir que pare também na hora que os irmãos estiverem indo para casa. Quando os irmãos chegarem em casa, a chuva retoma. Amém? E voltamos aqui para o texto também. Ele fala que a fé não é apenas buscar um consolo no Senhor. A fé, ela não é apenas uma forma de dizermos para Deus que nós estamos precisando das boas obras dele em nossas vidas.
A fé é aquilo que acreditamos, é no que acreditamos que vai acontecer, a porta que Deus vai abrir, as coisas que estamos esperando em Deus que vão acontecer, amém? E ele fala que a fé, ela pode se dividir em 3 dimensões. A primeira dimensão seria a mente, né? Que a renovação da fé, ela começa com a mudança de pensamento, parar de enxergar o tamanho do nosso problema e mostrar a dimensão do nosso Deus. Irmãos, às vezes nós encontramos em dificuldades uma fraqueza tão grande que esquecemos o tamanho de Deus, que Deus ele é muito maior que o nosso problema. Deus ele vai além de qualquer dificuldade que possa vir nas nossas vidas. E ele fala que a nossa mente é onde devemos estar sempre alimentando com aquelas coisas que nós não somente vemos, mas também queremos, porque a fé é isso, a fé é o querer, a fé é o sentir, é acreditar no novo dia, é acreditar no novo amanhã. E o segundo ponto que ele menciona é o coração, limpar as mágoas que endurecem o coração e impedem a nossa fé de crescer. As mágoas, irmãos, que nós possamos vir a ter, elas de certa forma, elas podem enfraquecer a nossa fé, porque diante de Deus, nós somos falhos, nós somos seres humanos, e o pecado pertence à humanidade, o pecado veio com a humanidade, né? Desde o início dos tempos, o pecado ele habita na terra. Porém, Deus também nos permite liberar o perdão, e essa liberação do perdão, ela vai trazer também renovação para o nosso coração, porque um coração quebrantado, um coração aflito, um coração machucado, ele precisa sim ser alimentado, ele precisa sim de um alimento que seja fortificado por Deus. E esse coração quebrantado, ele não só vai alterar uma forma de espiritualidade, mas ele vai trazer, de certa forma, uma esperança de um novo amanhã, porque é no sofrimento que nós encontramos o meio de superação também. É na dor que nós sentimos o tamanho da dificuldade que é termos a sensibilidade de sermos seres humanos. Mas em contratempo ele nos permite que a renovação dos nossos meios, a renovação dos nossos sentimentos, eles fortalecem dia após dia, de acordo com a nossa crença, de acordo com a nossa integridade. E o terceiro ponto seria a atitude, que seria voltar às práticas das primeiras obras, que seriam a oração, a leitura da palavra e a comunhão com Deus. É muito importante estarmos sempre meditando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é alimento para a nossa alma, a palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito. Então devamos encontrar em um momento de nosso dia e apresentar aquele tempo a Deus, com a oração, com a ministração da palavra, com a conversa com Deus. A oração nada mais é uma conversa entre nós, no nosso meio, no nosso íntimo, para com Deus. É onde apresentamos a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas esperanças, e onde apresentamos a Deus os nossos milagres. Então, irmão, quando a gente passa a voltar a ter uma comunhão com Deus, a estar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, nós passamos a entender que não somente é necessário, mas é algo que é para a nossa vida. Não é somente algo para nos fortificarmos como seres, mas é também uma forma de fortificar o nosso espírito. Porque o nosso espírito, assim como a fé, não é possível enxergar, não conseguimos ver. O espírito não é algo palpável, o espírito não é algo que a gente possa ver. O espírito é algo que habita dentro de nós. E esse espírito ele deve estar ligado aos céus, ele deve estar ligado na pessoa de Jesus Cristo. Porque um espírito vazio, um espírito sem Deus no nosso coração, ele apenas é um nome. Porque como podemos apresentar algo que nós não cremos? Como podemos apresentar algo que nós não vemos? Então é preciso que nós possamos sentir. É preciso que nós possamos entender qual é a função do Espírito. Muitas pessoas imaginam até que a espiritualidade é algo que se conquista somente dentro da igreja. Mas a espiritualidade está dentro de nós o tempo todo. A espiritualidade é algo que nós devemos viver.
é algo que nós devamos alimentar dia após dia. E no texto de Apocalipse 21, no versículo 5, ele fala que eis que eu renovo todas as coisas. Deus é a fonte constante de novidade e restauração. Amada igreja, Deus o tempo todo ele está de olho em nós. O Deus, ele conhece o nosso dia de ontem, ele conhece o nosso dia de hoje e conhece o nosso dia de amanhã. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele sabe todos os propósitos. Deus, ele conhece a tua história antes mesmo de tu nascer. Então a nossa vida, desde o nosso primeiro dia na terra, desde o nascimento, ela já é traçada por Deus. Embora nós não enxergamos, embora nós não sabemos o que vai acontecer, Deus ele já tem tudo escrito. Deus ele já tem tudo pré-definido. Então ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece a nossa angústia, ele conhece a nossa alegria, ele conhece a nossa felicidade. Porque Deus foi quem nos criou. Deus foi quem nos permitiu estarmos aqui e caminharmos nesta terra dia após dia, passando por obstáculos, escrevendo uma nova história de vida, independente do que venha acontecer. E ele fala também que os frutos de uma fé renovada, ela é também uma visão ampliada, onde você volta a enxergar as promessas, não apenas os problemas. A fé, igreja, ela permite que nós enxergamos algo que ainda não está à nossa vista, algo que ainda não conquistamos, porque nós sabemos que a fé é a certeza de que vai acontecer. O que temos que fazer é esperar em Deus, é esperar no Senhor, porque a fé, ela não vai nos mostrar como vai acontecer. A fé é eu acreditar que vai acontecer, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai abençoar o meu propósito e vai trazer a minha bênção. Ele fala também que a fé é uma resiliência, onde você corre e não se cansa, porque a fé renovada te dá fôlego extra para uma última milha da sua prova. Igreja, a fé cristã, para muitas pessoas, é algo exaustivo. Pessoas que falam que a caminhada com Jesus, ela não é fácil, ela é uma caminhada que existem muitos fardos, é uma caminhada que requer muito esforço físico para que possamos nos manter de pé. Mas a verdade é essa fé que nos trouxe até aqui, essa fé que nos juntou, que nos trouxe para o caminho do Senhor, é uma fé que se renova dentro daquilo que eu acredito. Então, independente da caminhada que eu for fazer, independente da trilha que eu for fazer, eu devo estar sempre focado no meu objetivo, que é onde eu vou chegar, que é onde vou estar. Os obstáculos, eles virão com certeza, mas a fé é saber que onde eu quero chegar é onde eu vou estar. E ele fala também que a paz que excede o entendimento, a dúvida, ela é substituída por uma certeza convicta de que Deus está no controle. Muitas vezes, igreja, a gente espera no Senhor um milagre para a nossa vida, a gente espera o Senhor que abra uma porta, e essa porta ela demora um pouco para abrir, esse milagre demora para acontecer, mas isso não é porque as coisas não vão acontecer, simplesmente porque o tempo de Deus ainda não é o tempo para esse acontecimento. O milagre que você espera no Senhor, o milagre que você pediu ao Senhor para trazer para a sua vida, para operar na sua vida, Deus ele vai operar. E é importante que nesse momento estejamos preparados para receber algo que o Senhor vai trazer para as nossas vidas, porque a fé ela vai nos fortalecer naquilo que eu acredito, não é naquilo que eu simplesmente vou falar, vai acontecer assim, assim, mas não adianta, eu tenho que ter convicção do que eu quero. A fé é isso, é eu ter convicção do que eu quero, é eu ter certeza de que eu vou esperar em Deus, e Deus ele vai abrir a porta para mim, Deus ele vai permitir que o que aconteça, e a maior convicção é que Deus sempre está no controle, sempre Deus está no controle.
Não adianta, o inimigo vem tentar contra a tua vida, o inimigo vai tentar te derrubar, o inimigo vai te dizer na tua cara que o teu problema não vai ser solucionado, o inimigo vai bater na tua porta e vai dizer que o teu milagre não vai chegar, mas Deus, Ele fala ao teu coração que o teu milagre vai acontecer. A tua espera deve ser no Senhor, porque o Senhor, Ele vai te dar, Ele vai operar o milagre na tua vida, Ele vai trazer aquilo que tu espera. O milagre de Deus, ele vai chegar no tempo em que mais precisamos. Eu mesmo já tive em situações em que eu precisei que Deus operasse um milagre na minha vida. E eu esperei muito, muito, muito tempo. Chegou um certo momento na minha vida que eu pensei que eu não ia alcançar o meu milagre. Chegou no momento que eu comecei a me questionar se o que eu queria era realmente vontade de Deus. Mas, na verdade, como Deus, Ele está sempre no controle, Ele sabe todas as coisas, talvez Ele estivesse naquele momento me preparando para receber esse milagre. Talvez naquele momento eu não estivesse pronto, naquele momento eu não estivesse apto a receber, mas Deus estava trabalhando, porque Deus, Ele opera no silêncio. Deus, Ele opera no silêncio. Nem sempre nós pedimos algo para o Senhor e já recebemos uma resposta de imediato. Às vezes acontece, porque o tamanho da nossa fé também é o tamanho do nosso milagre. O tamanho do nosso objetivo também é o tamanho da nossa fé. Independente, igreja, do tempo que você precisa esperar, independente do tempo que as coisas venham a acontecer, elas vão acontecer no tempo certo, elas vão acontecer no tempo de Deus. E ele fala também, que aqui no texto de... agora eu me perdi, perdão. No texto de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele fala que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Esse versículo, igreja, ele é muito intuitivo para a nossa vida, porque nós sabemos que não há nada mais importante que estar sempre ouvindo a palavra do Senhor, está meditando, está fazendo uma leitura, não só uma leitura superficial, mas uma leitura com discernimento daquilo que Deus, Ele quer nos contar. E o ouvir a palavra de Deus é algo que vai mexer com os nossos corações e com o nosso entendimento. A cura para a nossa falta de fé é a visão, é o estreitamento da minha visão ao meu objetivo maior, que está aqui. É eu apresentar ao Senhor a verdade, a sua verdade. A verdade do Senhor é a palavra que está não só na Bíblia, mas a palavra que está em nossos corações. Porque a Bíblia, ela não é apenas um livro com textos. A Bíblia não é um livro que conta histórias do Velho Testamento e que traz a graça do Novo Testamento. A Bíblia é uma forma que Deus nos propôs que fosse escrito pelos profetas, para que nós possamos entender, e nós possamos crer, e nós possamos entender o que aconteceu naquele tempo e o que vai acontecer em nossas vidas. A fé cristã é algo que não existe somente há 2000 anos atrás. A fé cristã, ela existe desde o início. Quando Deus criou o mundo em Gênesis, a terra era vazia, não tinha nada. E diante do sopro de Deus, Ele criou todas as coisas. Algumas pessoas até mencionam que quando o homem pecou contra Deus, a fé na humanidade, ela se perdeu. Então as pessoas chegam a questionar como é que Deus, o Criador de todas as coisas, permite com que o próprio homem traia a sua confiança, que o homem peque contra Ele, porque Deus também nos deu o livre-arbítrio. Infelizmente existem pessoas no mundo que elas não creem no nosso Deus, elas não acreditam na palavra de Deus, elas não vivem a palavra de Deus. Isso é lamentável, mas isso, a culpa não é nossa, a culpa não é sua, a culpa não é minha.
Porque a palavra de Deus, ela é escrita para todos, ela está aberta para todos. Agora, o ler, o entender, o acreditar e o viver, aí sim é de nós. É algo individual. Então, igreja, a partir do momento que nós abrimos mão da nossa vida mudando, que nós abrimos mão do que fazíamos lá fora, e passamos a seguir os caminhos do Senhor, passamos a viver o que está escrito na Bíblia, e seguir as promessas que Deus tem para a nossa vida vai mudar, a nossa vida vai melhorar. E eu acredito que os irmãos estejam acompanhando, pelos noticiários, pela internet da vida, as guerras, que estão acontecendo lá fora. Para os irmãos que leem o Apocalipse, os irmãos entendem, que tudo que foi escrito em Apocalipse está se cumprindo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem está entendendo tudo aquilo que está acontecendo, levanta-se a mão. Eu estou entendendo, e fala assim, amém. O que está acontecendo está aqui na Bíblia? Sim ou não? Sim. Muitas coisas que já aconteceram estão na Bíblia, sim ou não? Sim. As coisas que vão acontecer estão na Bíblia, sim ou não? E como é que eu sei? Como é que a Bíblia foi escrita? Como é que eu sei que essas coisas vão acontecer? Através de Deus. Foi Ele quem permitiu que fosse escrito toda a nossa história de vida. Todo o nosso percurso de vida, do nascer, do crescer, até o morrer, já está escrito. Então, igreja, a fé é isso. A fé é entendermos. A fé é acreditarmos. A fé é não desconfiar. A fé é não desanimar. A fé é não se desesperar. A fé é acreditar. E acreditar naquele que vive. É acreditar naquele que vai mudar a tua história. É acreditar naquele que trouxe grandes bênçãos para a tua vida e que vai continuar transformando a tua vida até o último dia, até o dia da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Então, igreja, devamos nos preparar para esse momento, porque a cada dia que passa, nós enxergamos que o fim está próximo, que o fim deste mundo natural está próximo, que o anticristo está perto de se manifestar, e que nós devamos cada vez mais, dia após dia, todas as manhãs, todas as noites, buscarmos mais e mais a presença de Deus, buscarmos cada vez mais e mais a leitura na palavra do Senhor, porque muitas igrejas estão aí, vivendo como se fosse um dia de felicidade vã, como fosse um dia de produção, como se fosse um dia de trabalho comum. Algumas igrejas estão esquecendo a essência, que é o Evangelho. Algumas igrejas estão praticando o Evangelho como se fosse um show, como se fosse uma festa, como se fosse uma reunião qualquer. E estão esquecendo e não estão enxergando o que está acontecendo lá fora. O que nós podemos fazer é olharmos para o caminho que nós estamos caminhando, olharmos sempre para frente, enxergarmos o que está diante dos nossos olhos e buscar, dia após dia, cada vez mais a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite.